A bela princesa, humana Liana, estava profundamente apaixonada por seu guerreiro. Meu amor, depois que você derrotar o último demônio e unificar o continente, teremos o maior casamento que este mundo já viu, disse ela com os olhos brilhando como estrelas e o rosto corado, o que contrastava com seus cabelos brancos. Liana estava, naquele momento, propondo o casamento. Feng Liao, o mais forte guerreiro dourado da raça humana, sentia o sangue subir ao rosto só de pensar em se casar com tal beldade. Não se preocupe, levarei todos à vitória, respondeu ele. A caverna demoníaca de nível mais alto era o lar do temível rei demônio Vola. Sua energia sombria e aura mortal eram tão intensas que poderiam matar centenas sem que ele sequer se movesse. Neste dia, marcando o 18º ano de Feng no exército, ele liderava o esquadrão humano mais poderoso para atacar a caverna. Shafon Leel avançou com bravura. Tome isso, demônio! Um último passo, e eles poderiam recuperar o território humano. A luta milenar entre humanos e demônios estava prestes a terminar. Com um único golpe de espada, Feng cortou o rei demônio, e confiante, embainhou sua arma. Os humanos serão os vencedores, pensou. Mas, apesar de suas certezas, o rei demônio ainda não havia caído. Você acha que venceu? Mesmo na morte, levarei você comigo. Diversos sinais de perigo surgiram diante de Feng. O rei demônio começou a inflar como um balão. O rosto de Feng ficou pálido diante da reviravolta. Que droga é essa? Uma explosão violenta aconteceu, e o rei demônio, ao ser derrotado, escolheu se autodestruir, levando consigo os humanos ao redor, incluindo Feng Liao. Antes de sua morte, algumas notificações apareceram. Você tem 2 minutos de vida restantes. Parabéns, Zhao, anfitrião. Por liderar o exército número 511 em vitórias sucessivas, e por suas contribuições excepcionais à raça humana, você foi escolhido para ter a chance de renascer. Diante da escolha entre a morte e o renascimento, Feng escolheu a segunda opção. Ele acordou em meio a gritos. Acorde! Não durma! O exército deles está chegando. Aos poucos, Feng começou a entender o que havia acontecido. Eu realmente renasci? Aquele maldito rei demônio achou que poderia me matar? Não será tão fácil. As pessoas ao redor olhavam para ele, chocadas. Ao perceber quem eram aquelas figuras, Feng entrou em pânico. Por que estou cercado por esses demônios horrendos? Um velho demônio, Yanti, falava sobre assuntos graves. A Guilda Azul está se aproximando. Se não escaparmos logo, será tarde demais. Feng, ainda confuso, gritou. Você está falando comigo, velhote? Ao olhar ao redor, viu seu reflexo em um espelho próximo. Ele tinha chifres. Seus olhos quase saltaram do rosto em choque. Por que diabos eu me transformei em um demônio? Ao ver sua nova forma no espelho, Feng entrou em desespero. Ele havia se transformado em um demônio chamado Gan Liao, e isso o enfurecia profundamente. Sistema idiota, apareça agora. Você não disse renascimento? Eu sou a esperança da raça humana. Minha querida esposa e amiga de infância ainda está me esperando. No que você me transformou? Os demônios ao redor olhavam para ele como se fosse louco. O que há de errado com esse cara? Cochichavam uns para os outros. Nenhuma ideia. De repente, uma janela do sistema apareceu, pedindo desculpas. Ah, sentimos muito. Houve um erro durante o seu renascimento. Feng ficou ainda mais furioso. Erro? Então conserte esse maldito erro agora. A janela piscou novamente, envergonhada. Desculpe, não posso consertar. Feng rangeu os dentes de raiva. Onde está o atendimento ao cliente desse sistema? É assim que vocês tratam os clientes? Eu vou reclamar. O sistema continuou se desculpando. Sinto muito, mas preparei outra oportunidade de renascimento para você. Se for aniquilado novamente, poderá renascer como humano. Mas isso só acontecerá se for morto por outra pessoa. Feng parou por um momento. Então, para voltar a ser humano, eu preciso morrer de novo? Parece simples o suficiente. Enquanto isso, os demônios ao seu redor cochichavam sobre suas atitudes estranhas. Por que esse alga está agindo tão esquisito desde que acordou? Um velho demônio, Yanti, respondeu, ele sempre foi assim. Quando algo inesperado acontece, ele entra em pânico.
Nunca dá para confiar nele. Enquanto os demônios discutiam seus planos de batalha, Feng estava imerso em seus próprios pensamentos. Se os humanos me matarem, posso renascer como humano. Ele viu nisso uma oportunidade. De repente, uma mulher com chifres, também uma demonia, gritou. Detectei 12 membros da Guilda Azul se aproximando. Os humanos estão a apenas 1 quilômetro daqui. Com sua magia, a demonia havia varrido o perímetro da caverna, detectando os inimigos. A Guilda Azul está na entrada da caverna. Além de Sua Alteza, que é muito forte, o restante de nós não será páreo para eles. Devemos escapar rapidamente pela rota de fuga. Se formos pegos por esses humanos cruéis, seremos esfolados vivos. Ao ouvir isso, Feng sorriu por dentro. Se os humanos estão tão perto, essa é minha chance de morrer e renascer como humano. Decidido, ele avançou em direção à saída da caverna, sob os olhares curiosos de todos. Ei, o que você está fazendo? Você enlouqueceu? Há humanos naquela direção. Feng parou, com o peito estufado e uma postura heroica. Se esconder não vai resolver nossos problemas. Se eu segurar os humanos sozinho, vocês poderão escapar. Ele sorriu, tentando ganhar a confiança dos demônios ao seu redor, o que os deixou surpresos. Ele está se sacrificando para nos salvar? Esse é o mesmo covarde Shugan que conhecemos. De repente, um círculo mágico apareceu sobre suas cabeças. Pedras começaram a cair do teto da caverna, quase bloqueando completamente a entrada. Uma figura surgiu entre as sombras. Era Li Binji, a filha do soberano demônio, e ela tinha uma expressão determinada. Crescemos juntos. Em um momento tão crítico, ninguém será deixado para trás. Feng ficou furioso. Não pense em me impedir de renascer. Ele avançou com um soco contra as pedras, tentando abrir caminho, mas apesar de seu esforço, as rochas não se moveram, e sua mão começou a latejar de dor. Que mulher intrometida! Suas palavras chocaram Binji. Intrometida? Mulher intrometida. O velho demônio que estava ao lado dela ficou indignado. Como ousa falar assim com Sua Alteza? Feng tentou mais uma vez assumir uma expressão confiante, tentando ganhar a simpatia de todos. Não subestime a determinação de um homem disposto a se sacrificar. Suas palavras fizeram a princesa demônio corar. Como eu não percebi antes. Ele tem uma aura tão máscula. Os outros demônios, no entanto, só queriam sair dali. Vamos, não se preocupe com ele. Se ele quer morrer, deixe-o morrer. Feng, então, prosseguiu com determinação. Todo esse tempo eu só me escondi. O que há de tão assustador nos humanos? Como um demônio bravo, deixem-me morrer com dignidade. Ele esperava que, dessa vez, não fosse interrompido. Binji, emocionada, olhou para ele com olhos lacrimejantes, relutante em deixá-lo se sacrificar. O velho demônio ao lado dela tentou consolá-la. Alteza, vamos logo. Feng corria para fora da caverna, cheio de esperança, esperando encontrar os humanos. Finalmente! Agora eles vão me matar, e eu vou renascer como humano. Ao ver os humanos, ele gritou: venham, meus queridos. Me acertem com tudo o que têm. O exército humano percebeu a presença dele e avançou. Aí, vem um pacote de experiência. De Benno. Feng chorava de felicidade, antecipando seu retorno à forma humana. Renascimento. Eu estou voltando para a raça humana. Mas, no momento crucial, uma flecha sombria voou pelos ares e atingiu um dos humanos. É uma emboscada. Alguém gritou. Feng, percebendo que ainda estava vivo, virou-se e viu uma figura familiar atrás dele. Era Yanti, o velho demônio. Faz 3 anos desde a última vez que quase me esqueci de como eram essas emocionantes batalhas ao lado do rei demônio. Uma notificação apareceu no sistema de Feng. Os demônios entram em um breve estado de excitação emocional durante batalhas intensas, o que pode aumentar seu poder de combate e até mesmo elevá-los de nível permanentemente. Feng ficou ainda mais perplexo. O que está acontecendo? Eu só quero morrer. Anti fez um discurso no campo de batalha, após a morte do rei demônio. Com a resistência quebrada, os humanos invadiram nossas terras sem hesitação. Queimaram, mataram, saquearam, tratando a vida dos demônios como se fosse grama sob seus pés. Por tanto tempo, quase nos fizeram acreditar que éramos fracos.
Ele deu um tapinha no ombro do protagonista, que estava atordoado com a realidade que começava a se revelar. Dessa vez, você estava certo, disse Anti. Li Bing liderava os outros demônios. Hoje, os demônios resistirão aos humanos. Os humanos, que antes ganhavam experiência sem grandes desafios, estavam chocados. O que é isso? Eles não podiam acreditar no que viam. O protagonista estava ainda mais surpreso. Esses demônios realmente caíram sob minha espada. Graças à batalha, Bing havia se tornado mais forte, evoluindo para um mago de galáxia de vidro de alto espírito, subindo da classe B para a classe A. Como pode ser? Murmuravam os humanos, perplexos com a disparidade de poder. Não disseram que o demônio mais forte deles era da classe B? Como agora há um da classe A? De repente, Li Bing convocou sua habilidade, Estrela do Jardim. Um meteoro gigante se formou no céu, com rochas caindo sobre a terra, criando uma cratera colossal. A outrora poderosa Guilda Azul foi completamente aniquilada. Shen Liao observava, horrorizado. Eu não morri, mas subi de nível. Notificações do sistema surgiram diante dele. Você ganhou 10.730 pontos de experiência, subindo 10 níveis e avançando para a classe D. Por favor, distribua os pontos e selecione novas habilidades. Itens obtidos. IP, 33, Fragrante Lótus Dourado, curativo. Se você morrer novamente, poderá renascer como humano. Shen Liao se afogava em lágrimas. Meu primeiro dia como um demônio de baixo nível, e eu só quero morrer. A capital do reino Yun era imensa, com um palácio no centro, cercado por duas muralhas imponentes. Na residência de Wu Maid, um dos 3 grandes comandantes demônios, as coisas estavam tensas. O quê? Você disse que o plano para fazer a Alteza se apaixonar falhou miseravelmente. Um homem se ajoelhava, transmitindo o relatório. Sim, meu senhor. Calculamos o tempo com precisão, esperando que Sua Alteza fosse cercada pela Guilda Azul. No momento mais desesperador, o jovem mestre Ujun lideraria os soldados para resgatá-la, mostrando sua masculinidade diante dela. Ele atravessaria o campo de batalha, pegando Sua Alteza em seus braços, e ela se apaixonaria por ele. Mas, no momento crítico, os humanos mostraram uma bravura inesperada e derrotaram a Guilda Azul. Dizem que até os poderes da Alteza despertaram. Maid se virou para o general demônio Huan, encarregado do poder militar. O que devemos fazer? Huan bufou. Todo o poder militar está em minhas mãos. Com nosso status de 3 grandes comandantes, podemos forçar a corte a aceitar o casamento de meu filho com a Alteza. Ninguém ousará se opor. Ele ordenou a um subordinado: chame meu filho de volta esta noite. Amanhã, levaremos as tropas à corte para formalizar o pedido de casamento. Enquanto isso, em seu banho, coberta por pétalas de rosa, a princesa Liana pensava em Feng Liao, lembrando de sua coragem. Ela sorriu gentilmente. Não esperava que esse garoto fosse tão valente em um momento tão crítico. Ela se inclinou e disse à sua empregada: Lamer, traga Gan aqui mais tarde. Quero recompensá-lo. A empregada, com um sorriso travesso, entendeu mal as intenções da princesa. Entendido, minha senhora. Vou agora mesmo. O entusiasmo da serva deixou Liana um tanto curiosa. Enquanto isso, o protagonista, agora no corpo de Gan Liao, estava bebendo sozinho em uma escadaria. O sistema ainda o alertava. Você não distribuiu seus 120 pontos de atributos. Bêbado e irritado, ele resmungou. Quem se importa? Distribuir esses pontos só tornaria ainda mais difícil para eu morrer. Ele observou seus atributos como um demônio elite, todos os atributos básicos multiplicados por em 400%. Força em 56, velocidade em 41, estamina acima de 60, poder elemental e espiritual em 9 e 11. Classe D deveria ser fácil morrer, não é? Mas não há humanos por perto neste lugar. Quem poderia vir me matar neste momento? A empregada entrou gritando: Pequeno Gan! Pequeno Gan! Sua Alteza está chamando. As preces do protagonista foram atendidas quando alguém apareceu. Irmã mais velha. Você está aqui. O rosto embriagado dele fez a empregada corar. O que você quer fazer? Você está bêbado. Ele a empurrou para um canto mais isolado. Rápido, só você pode me ajudar. Venha comigo e me mate.
Ela se fez de tímida ao ser chamada para um local mais reservado por ele. Xia Gan, que normalmente era silencioso, poderia ser do tipo agressivo quando estava bêbado. Ela recusou, tímida, pensando que seria uma investida dele. Mas hoje não é o momento certo. Hoje, você pertence à Sua Alteza. Finalmente, o protagonista estava diante de Li Bing, que estava sentada no trono com as pernas cruzadas. Gan Gan leu. Devido ao seu desempenho heróico desta vez, eu especialmente lhe concedo a medalha de bravura de primeira classe. A partir de agora, você pode entrar e sair livremente do palácio. Além da permissão, ela lhe deu um presente. Além disso, lhe darei uma recompensa especial, o conjunto Killing King. Ele pode ajudar você a se tornar um verdadeiro herói. Os olhos da empregada brilharam ao reconhecer o conjunto mencionado. A recompensa de Sua Alteza era, na verdade, o traje de batalha sagrado do antigo Lorde Demônio. Até Sua Alteza estava relutante em usá-lo. O protagonista olhou as informações do conjunto: cinto, bracelete, colar, anel, luvas, capacete, armadura e botas, além de uma poderosa arma. Mas aos olhos do protagonista, esse conjunto poderia ser resumido em uma palavra: inútil. Ele deu as costas enquanto se preparava para sair. Se não houver mais nada, estarei me ausentando. Primeiras ações dele fizeram Bingyi se apaixonar ainda mais. Tão calmo. Ele realmente mudou muito, tão impassível. Saindo do palácio, o protagonista se encontrou com o último dos 3 grandes demônios, Eing, que cuidava da legislação do reino. Ao vê-lo sair com o conjunto de armadura, Weimin amaldiçoou em sua mente. Não seria diferente. O motivo por ter sido chamado ao palácio no meio da noite era para lhe dar o equipamento divino do antigo rei a este peão, só porque ele foi bravo uma vez durante a fuga. Ele falou alto para todos ouvirem. Tal nível de recompensa deveria ser apresentado na frente de todos os ministros demônios para mostrar ao mundo. Fazer isso sorridente assim não é digno de um rei. Em sua mente, ele continuava amaldiçoando. Em vez disso, dediquei minha vida inteira ao reino. Li Bingyi. Você fez vista cega e nunca me deu nenhuma recompensa. Isso está me forçando a ficar ao lado do general demônio Huan, a partir de amanhã. Nesse momento, o protagonista se aproximou desse grande demônio que ele nem conhecia, chamando-o Ei Velhote. Weimin já estava prestes a enlouquecer internamente. O que você quer? Se exibir na minha frente? Que falta de vergonha! O jovem ganhava benefícios e, ainda assim, seus pensamentos foram interrompidos. Este conjunto é para você. A súbita mudança de rumo fez o líder do legislativo ficar chocado por um momento. Ele queria morrer, e uma coisa tão inútil não o serviria. Ele apenas precisava encontrar uma desculpa para se livrar daquilo. Ouvindo a pergunta do velhote, ele confirmou: sim, Sua Alteza. Pensando em seu serviço incansável ao reino, me instruiu especialmente a lhe dar este conjunto. Você deve valorizá-lo. Tanto Weimin quanto seus 2 seguranças ficaram sem palavras por alguns momentos, até o protagonista ir embora. De repente, ele despertou para a verdade, chocado, e gritou aos céus: Sua Alteza! Me desculpe! Meus pensamentos anteriores foram totalmente vergonhosos. Eu mereço morrer. Eu sou culpado. De agora em diante, servirei ao reino até a morte. Ele jurou, arrependendo-se de todos os pecados que já havia pensado em cometer. Em outro lugar, o protagonista suspirava em uma escadaria aleatória. Parece que ser morto aqui está fora de questão. Os demônios estão bastante unidos. Amanhã, encontrarei outro lugar para morrer. Nesse momento, ele ouviu algumas vozes de uma rua ao lado. Jovem mestre, você voltou? 2 vozes estavam conversando. Sim, para que o pai me chamou com urgência. Gan Levo espiou a conversa dos 2. Jovem mestre, o grande general decidiu agir amanhã. Ele liderará diretamente os soldados demônios de elite, representando os 3 grandes demônios, para apresentar uma proposta de casamento à Sua Alteza na corte. Qualquer um que ouse se opor, será morto sem misericórdia. As frases sobre liderar as tropas e matar sem misericórdia despertaram o interesse do protagonista. Se for esse o caso, então vou ficar neste lugar miserável por mais um dia. No dia seguinte, todos se dirigiram ao salão de conferências. Presentes estavam, além de Yan Taai e Gan Leo,
a princesa, os grandes demônios Vujin e alguns homens do exército. Inicialmente, os assuntos trazidos à conferência eram tão tediosos que fizeram o protagonista ficar zonzo. Mei finalmente trouxe à tona o assunto que ele e os outros tinham a intenção de forçar a princesa a aceitar. Lamentamos a perda do rei demônio por 3 anos e agora retornamos ao grande salão. Realmente é um motivo para celebração. Porém, o exército humano a 100 milhas de distância está inquieto. Mas, graças à proteção do grande general, não perdemos uma única cidade. Binji concordou com os elogios a Huan. O grande general é realmente notável. Desde a geração do meu avô, ele está no comando de todo o exército, protegendo o país de Yun. Ele deveria ser verdadeiramente recompensado. Agarrando a oportunidade, Huan entrou na conversa. Se Sua Alteza assim o desejar, eu tenho algo que desejo. Ele então chamou seu filho Vujin para apresentá-lo à princesa. Por favor, Alteza, conceda um casamento ao meu filho. Afinal, vocês cresceram juntos. Ela não entendeu o significado das palavras dele inicialmente. Há 3 anos sem nos vermos. Vujin, tem alguém de quem gosta? Huan deixou suas palavras mais claras. Por favor, peço para que Sua Alteza case com meu filho Vujin. A súbita proposta deixou Binji sem palavras. O que? Por favor, general, não brinque assim. Vujin e eu não somos. Huan não tinha intenção de ceder. Não importa se vocês se amam ou não. Diante de um bem maior, todo o resto deve ser deixado de lado. Em 1 ano, nenhuma mulher jamais teve poder na corte do clã demônio. Agora os rumores estão se espalhando, e as pessoas estão perdendo a fé no reino Yun. Depois que você ascender ao trono, certamente haverá tumulto. Mas se você se casar com Vujin, isso irá silenciar o povo. Os homens que vieram com o general demônio começaram a falar coisas para apoiar as palavras dele. Sim, isso é uma coisa ótima. Isso faz sentido. O Jun é bonito e corajoso, realmente uma excelente escolha. Em um canto, Yanti, ao lado de Ganlevo, amaldiçoava as ações do general, um canalha usando tais motivos inescrupulosos para forçar Sua Alteza. Binji estava sem saber exatamente o que deveria fazer. O protagonista deu um sorriso maligno. Não é essa minha chance. Ele então avançou para a frente do salão. Yanti tentou pará-lo apressadamente, mas era tarde demais. Xiagan, o que você está fazendo? De repente, o protagonista agarrou o braço da princesa. Binji, não permita que esse velho te manipule. Todo mundo tem o direito de buscar a felicidade. Binji estava aérea, porque seu amado a segurou firmemente. Mas Gan. O protagonista, que não percebeu a expressão confusa dela, se dirigiu ao general. Velho, de onde você tirou a coragem de agir como chefe aqui? Weimin, que havia encontrado o protagonista na noite anterior, rapidamente o reconheceu. Binji, ainda em uma posição difícil, não sabia o que dizer. General, me desculpe. O general estava furioso. Tenho trabalhado e me dedicado ao reino Yun durante toda a minha vida. Cheguei ao ponto de ser a única pessoa que foi reconhecido por 2 senhores demoníacos para seguir o cargo de grande general. Portanto, aconselho Sua Alteza a pensar bem antes de responder. Uma aura assassina surgiu de seu corpo, ameaçando a princesa, e Ange sacou seu arco. Você está tentando intimidar Sua Alteza? Saia daqui imediatamente. Weimin também interveio. Huan, cuidado com seu comportamento. O general não deu ouvidos. O poder militar está em minhas mãos. Quem ousa me tocar? A princesa tinha uma expressão cabisbaixa no rosto. Vocês todos parem. O general tem razão. Nesse momento, ao lado dela, Ganlevo soltou uma risada estrondosa. Garota boba. Você está desistindo tão facilmente? Não restou nenhum fragmento do espírito do seu pai em você. Ele olhou para o general com um olhar de deboche. O que há de tão assustador nesse cara? O general, sendo confrontado, se aproximou dele. Ah? Desde quando você tem o direito de falar com o rosto do general tão próximo do seu? O protagonista, instintivamente, cuspiu em seu rosto. Eu servi 3 dinastias. Pense bem em quem lhe deu poder militar. Agora você acha que é poderoso, certo? Um cão no escritório, intimidando os outros. O general ficou furioso com tal ousadia,
mas Ganlevo não parou. Além disso, ela é a rainha demônio. Ela está acima de tudo, com uma beleza incomparável. Quem é seu filho para se comparar a ela? Vendo seu filho sendo humilhado, o general rangeu os dentes. Que bobagem! Além do meu filho, quem mais é digno de ser questionado? O protagonista deu um sorriso orgulhoso. Francamente, há alguns dias na caverna, nós já nos comprometemos um com o outro. Ele fez de tudo para provocar o general, rindo internamente. Não acredito que você não vai me matar por isso. Yanti estava chocado. Shan, você ousa humilhar o general dessa forma. Não só ele, mas também Lamer estava surpreso. É real? Shan tem um relacionamento com Sua Alteza. As pessoas presentes começaram a murmurar. Quando Sua Alteza foi cercada pela Guilda Azul, dizem que esse cara a defendeu. Então é isso. Apesar de eu nunca ter visto esse cara antes, a princesa, ainda com a mente nublada, estava corando com tais palavras. Ele foi tão longe por mim. Diferente dela, o general estava completamente furioso e já planejava atacar. Você quer morrer? O protagonista, a cada oportunidade, zombava dele. Sim, sim. Vamos. Tem coragem de me matar. O general deu seu ultimato, insultando a mim. O general no tribunal, e agora, insultando Sua Alteza. Você cometeu um crime capital. Hoje vou executá-lo. Ele começou a reunir energia demoníaca em sua mão. As pessoas do exército demoníaco, conhecendo esse golpe, começaram a gritar enquanto corriam. Afaste-se. Este é o melhor movimento do general, a chegada nuclear. Com a energia reunida, ele deu um poderoso soco na barriga de Ganlevo, que foi lançado para longe. Veimin correu para ajudar, mas chegou atrasado. Prestes a morrer, ele estava feliz pelo pensamento em reencarnar como humano novamente. Una, espere por mim. Nós poderemos finalmente nos reencontrar. Ele ansiava por encontrar sua princesa humana novamente. Uma gigantesca explosão foi provocada pelo ataque do general, e todo o salão se encheu de nuvens de fumaça. Mas, de repente, alguém se levantou das chamas e da fumaça. O Junho foi o primeiro a perceber quem era. Acima da cabeça de Ganlevo, uma placa dourada com algumas palavras estava visível. Ordem mágica militar ativada. Bloqueado com sucesso, um golpe fatal apenas para ele. Várias notificações apareceram. Você subiu de nível, devido ao recebimento da Ordem Mágica Militar. O nível aumentou em 40, atualizado para demônio de nível, a classe A habilidade passiva ativada com sucesso. Aprimoramento de defesa. Quando a vida cai para 30%, todas as defesas aumentam em 5 vezes. Contra-ataque após ser atacado 15 vezes, reflete um ataque que pode causar dano crítico. As pessoas estavam chocadas. Sua Alteza, você entregou a Ordem Mágica Militar para ele. Esta é uma ordem mágica que o Rei Demônio só pode usar uma vez na vida. O protagonista estava chocado com cada palavra. Um demônio concebido com uma ordem mágica militar representa a completa confiança do Rei Demônio, ganhando a experiência acumulada do Rei Demônio e uma proteção única. Ele ocupará uma posição importante no comando do poder militar no futuro. A princesa Bing realmente havia dado a ordem mágica. Meu avô e meu pai certamente lhe concederam a ordem mágica militar. A partir dela, você liderou os 3 exércitos, conduzindo os soldados do reino em batalhas de vida e morte. Agora, eu entrego a ordem mágica a Ganlevo. Muito mais serena do que antes, a princesa exibia sua nobreza enquanto falava. De agora em diante, Ganlevo será o general da direita, e, junto com o general da esquerda, Huan, eles liderarão todo o nosso exército demoníaco. Essa decisão da princesa enfureceu Huan, mas ele não podia mais agir. Li Bingji, você ousa equilibrar meu poder militar com um jovem pirralho? Vamos ver quem ousa reconhecê-lo. Quem ousa se curvar. Imediatamente, Veimin vibrou. Saudações, general da direita. Parabéns, general Gan, por liderar os 3 exércitos. Yanti também deu seus parabéns. Saudações ao general da direita. Parabéns, general Gan. Logo, todos os presentes se ajoelharam, saudando e parabenizando pelo título e posição recebidos. Saudações ao general da direita. Parabéns, general Gan. O protagonista, que não só sobreviveu,
mas também foi nomeado a uma alta posição no governo demoníaco. Exibia uma expressão de completo vazio. Droga! Eu me sinto tão mal, como se tivesse comido algo podre. O general Juan não podia ficar calado. Após pensar bastante, escolheu suas palavras cuidadosamente. Apesar da ordem mágica provar a confiança de Sua Majestade nele, como alguém que nunca liderou tropas em batalha, pode comandar um grupo de demônios experientes. Tudo bem se meu poder militar for dividido, mas que ele passe pela caverna do demônio ancestral primeiro. Ancestral Liu Yun é o único rei do nosso clã. Somente aqueles reconhecidos pelos ancestrais merecem o poder de um rei. Se ele puder passar pela caverna do demônio ancestral, eu pessoalmente entregarei o talismã do tigre do poder militar.